Olá pessoal, vamos aí para mais um bloco de ética profissional. Eu sou a professora Mariana e vou estar aqui tratando com vocês hoje sobre fins e organização da OAB. Ai, já vi sua cara feia aí do outro lado. Eu sei que esse é um assunto pesado, que é mais complicado, que é muita decoreba. Vocês podem ver que eu vou estar lendo a maioria das coisas aqui para vocês, que a gente não tem como fugir disso, mas pode cair na sua prova, então a gente tem que estudar isso. Então, vamos se livrar logo aí dessa matéria? Vamos se livrar logo dessa parte chata e pesada da nossa aula de ética. Então, é a parte aí que os alunos têm um pouco mais de dificuldade e eu sinto dizer para vocês que não tem como fugir. Tem que decorar. Pode cair na sua prova, a gente vai fazer bastante exercício depois para vocês verem como que isso pode cair na sua prova, e eu mastiguei o máximo que eu consegui aqui a matéria para ficar mais fácil na cabecinha de vocês. Mas, infelizmente, não tem o que eu possa fazer a mais aí agora. Então, presta bastante atenção para você precisar ver isso daqui uma vez só e já gravar. Vamos lá? Então, os fins e organização ali da OAB vão estar previstos no artigo 44 a 50 do Estatuto. Não esquece, então, de fazer a leitura aí depois. A OAB, ela é uma pessoa jurídica e ela tem forma federativa. Mas ela é um ente público? Não, ela não é um ente público. Ela exerce um serviço público, mas ela não tem nenhum tipo de vínculo com a administração pública, nem recebe dinheiro público, ela não tem esse orçamento público, ela é independente, ela não pertence ao Estado. Então aqui, o que você precisa anotar no seu caderninho? A OAB, ela tem personalidade jurídica, ela tem forma federativa, ela presta serviço público, mas não é um órgão público, não é uma autarquia, não é nada desse tipo. Ela não tem vínculo com a administração pública, ela é independente, tá bom? Personalidade jurídica, forma federativa, exerce serviço público e independente. Então, qual que é a finalidade da OAB? Pensa que a OAB ela tem que defender as leis e o advogado. Então, você tendo isso como a parte fundamental ali da finalidade da OAB, já facilita o seu raciocínio aí para a hora da prova. Porque como que a gente vai falar ali que são as finalidades da OAB de modo mais exemplificado? A OAB ela tem que defender, então, a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Então, aqui, grifa esse finalzinho. Então, a OAB tem que defender as leis, o advogado, a rápida administração da justiça e o desenvolvimento do advogado, Tá sempre ali prezando por essa cultura informativa, tá sempre prestando ali curso para o advogado se atualizar, para o advogado se informar. Então vocês vão ver depois aí, quando vocês já estiverem participando dos eventos da ordem, quando vocês já tiverem a carteirinha cor-de-rosa, como é legal essas iniciativas da OAB. Eles fazem curso, durante o curso aí tem cada coffee break, maravilha, a OAB é maravilhosa para o advogado. Não tem do que a gente reclamar aí quanto a essa parte dessa assistência para o advogado, eles realmente são muito legais. Então lembrem aí que eu contei para vocês que daqui a pouco vocês vão estar participando aí de eventos da OAB, de congresso, de palestra. Tem muita coisa bacana para o advogado participar, se atualizar, se informar, e ainda tem o coffee break. Não esquece então, gente. É um macetinho aí que eu falo pra vocês, que daí vocês lembram, que fica grudadinho na cabeça de vocês. Então, qual que é a competência da OAB? Vai ser promover com exclusividade a representação e defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em todo o território nacional. Então, é com exclusividade que a OAB vai representar e proteger ali os advogados. Dica importante para sua prova:
Presta atenção para tudo que você está fazendo, pega a sua caneta mais colorida e anota no seu caderno de forma bem chamativa, com que faça que você olhe ela antes da prova. Dica 1. Os vários órgãos que compõem a OAB não podem se manifestar sobre questões de natureza pessoal. Então, a OAB nunca vai poder dizer o que ela acha, dar algum caráter valorativo para uma informação, exceto quando se tratar de uma homenagem a quem tenha prestado serviço relevante à sociedade e à advocacia. Então, quando for uma homenagem, a OAB pode dizer, então, que o serviço daquela pessoa foi maravilhoso, foi muito importante, foi ali, super valorizado pela OAB, que a OAB realmente entende a importância daquilo e, nossa, estava super feliz. Isso acontece também, gente, no caso de morte. Se morre algum advogado, alguém importante ali para o meio jurídico, a OAB pode sim prestar essa homenagem, colocar esse caráter valorativo aí na sua cartinha, né, na sua declaração ali, na sua homenagem. Mas quando for qualquer outro tipo de conduta da OAB, não pode ter essa natureza pessoal. As salas e dependências dos órgãos da OAB não podem receber nomes de pessoas vivas, então só de pessoa morta, ou inscrição estranha às suas finalidades, para que não se desvirtue as suas funções. 3. Existe uma honraria que chama-se Medalha Rui Barbosa. Essa é fácil de lembrar, né, gente? Rui Barbosa aí, famoso Rui Barbosa, lembra que tem uma medalha chamada Rui Barbosa, que vai ser a contenda máxima conferida pelo Conselho Federal, que é o órgão máximo ali da OAB, às grandes personalidades da advocacia brasileira. Será que um dia você vai ganhar aí sua medalha Rui Barbosa? Só pode ser concedida essa medalha Rui Barbosa uma vez no prazo do mandato do Conselho e será entregue ao homenageado em sessão solene. 4. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e os agraciados com a medalha Rui Barbosa podem participar das sessões do Conselho Pleno, sempre com direito à voz e manifestação. Eu quero que vocês notem aqui que direito à voz é você poder falar, poder manifestar ali sua opinião, né, falar seus argumentos, mas não é direito a voto. Direito a voto e direito à voz são coisas distintas. Então vamos aqui falar das particularidades da OAB. A OAB ela tem que publicitar aí todos os seus atos, a não ser que esse seja um ato ali reservado ou um ato simplesmente da administração interna da ordem. Aí não precisa fazer essa publicidade. Imunidade tributária total. A OAB não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Ela não recebe verba pública, como eu já tinha falado para vocês, e os funcionários da OAB, eles vão ter o regime seletista. Eles são realmente funcionários da ordem e recebem aí o mesmo tratamento que a CLT dá para os outros tipos de funcionário. Mas as pessoas que participam dos conselhos, que têm o cargo de conselheiro ou membro de diretoria, eles não são funcionários. Esse é um serviço que eles prestam para a OAB de modo gratuito. Então, vamos recapitular aqui. Funcionário da OAB tem regime seletista. Conselheiro e membro de diretoria prestam serviço gratuito. Você não ganha nada para você ser conselheiro da ordem. E qual que é a estrutura da OAB, então? Esse aqui merece um destaque aí no seu caderno. Faz um quadrinho para a gente não se confundir daqui a pouco. Porque a gente vai falar de cada um desses órgãos aí da OAB e aí vai fazer uma bagunça na sua cabeça se você não organizar aí no seu caderno. Então, a estrutura da OAB vai estar prevista no artigo 44 ao 127 do regulamento. Eu sei que é bastante, mas quanto mais você puder acompanhar aí, né, fazer a leitura aí dos institutos que eu indico para vocês, melhor no dia da sua prova. Então, não tenha preguiça. Pega aí o regulamento e leia do artigo 44 ao 127.
Então, a estrutura da OAB é a seguinte: é o Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. Lembrem aqui que o Conselho Federal, ele é o órgão máximo da OAB. Então, por isso que eu fiz essa coroa horrorosa ali no Conselho Federal. Desculpa aí que eu não desenho muito bem, ainda mais com essa canetinha aqui, mas o Conselho Federal é o órgão máximo da OAB, tá bom? Então, é importante que vocês gravem isso daqui: Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções e Caixa de Assistência dos Advogados. E agora, então, tudo que eu falar a partir de então vai ser do Conselho Federal da OAB, o órgão máximo. Olha a minha coroa aqui. Por que eu não consigo fazer a pontinha, gente? Vou fazer uma bolinha maior aqui, pronto. Sabe que desde a época da faculdade eu faço isso, né? Quando a coisa é muito importante, eu faço coroa, faço estrela, faço alguma coisa para eu conseguir memorizar. Então, pode ser uma alternativa para você de estudo também. Então, vamos falar do Conselho Federal. Conselho Federal da OAB. Vai estar previsto, então, tudo isso que a gente vai falar aqui, do artigo 51 a 55 do Estatuto. Lembrem que aqui, ó, quando eu falei da estrutura da OAB, a gente falou do regulamento. Mas agora a gente vai falar do Estatuto. Então, troca aí os seus papeizinhos. A sede do Conselho Federal da OAB é lá em Brasília. E ele também, assim como a OAB, vai ter personalidade jurídica própria. Então, qual que é a composição do Conselho Federal? Anota de forma bem organizada no seu caderno para você não se perder. Dos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa. A unidade federativa vão ser aí os estados e o Distrito Federal. Então, tem conselheiros, né? O Conselho Federal tem conselheiros integrantes de cada unidade federativa, de cada delegação. O mandato desses conselheiros é de 3 anos. 3 anos. Dos seus ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios. Então, o que vai acontecer? Se você foi presidente um dia e agora você é o ex-presidente, você continua participando aí das reuniões do Conselho Federal, mas você vai ter simplesmente votos. Não vai ter voto, vai ter o direito à voz, mas não vai ter o direito ao voto. O ex-presidente só vai falar, só vai manifestar sua opinião, o seu pensamento. Ele não vai poder votar nas reuniões do Conselho Federal. Então, aqui é a composição do Conselho Federal. Composição são conselheiros e ex-presidentes que vão ser membros vitalícios. Conseguiu acompanhar? Composição, conselheiros e ex-presidentes, né, que são membros honorários vitalícios. E a estrutura, então, do Conselho Federal? Vai ser o Conselho Pleno, o órgão especial, as câmaras, que são 3, a diretoria e o presidente. Então, aqui eu coloco para vocês em separado e tá em azul. Não sei se dá para ver ali na tela. Acho que é sim, né? Que aqui no meu tablet fica um pouco mais apagado. Então, para mim, fica tudo parecendo preto, mas eu lembro que eu deixei em azul para vocês. Esses 3, eles estão divididos aqui, ó, porque eles são chamados de órgãos especiais. Então, quando cair na sua prova, os órgãos especiais do Conselho Federal, você vai lembrar que é o Conselho Pleno, o órgão especial e as câmaras, que são 3, a primeira, a segunda e a terceira Câmara do Conselho Federal. É fácil de lembrar quando você sabe a estrutura inteira. Por quê? Todos eles são órgãos. Depois vai ser diretoria e presidência. É mais fácil de você lembrar que diretor é uma pessoinha, apesar de que isso é só um macete. E o presidente também vai ser uma pessoinha. Então ali você vai falar de órgãos e aqui você vai falar de pessoinhas. Esse é um macete meio bobo, mas fica grudadinho aí na sua cabeça. Não quer dizer que seja um só aqui na diretoria, né? Pode ser mais de uma pessoinha. Mas aqui são nomes mais fortes, mais pesados, que lembram
você aí de que são órgãos: conselho pleno, órgão especial, câmaras. E depois, então, vem a diretoria e a presidência. Então, o conselho pleno, ele vai ter 81 membros. São 3 membros aí por cada delegação, por cada estado e o Distrito Federal. O órgão especial vai ter 1 membro por cada órgão e Distrito Federal, perdão, por cada delegação, né? Então vai ser cada estado e o Distrito Federal. Então são 27 membros no total. E as câmaras também vão ter 27 membros no total. Então, o conselho pleno é o que vai ter mais gente, mais membros, 81, e o resto, 27. Então, Conselho Federal, o órgão especial. Percebam aqui, ó, que a gente vai abrir o B. A gente vai falar de uma parte, de uma estrutura do Conselho Federal. Agora a gente vai falar, então, do órgão especial, que é um... Ai, gente, desculpa. Aqui, ó, tá errado. Eu fiz errado para vocês. Aqui eu confundi ali porque já tinha órgão especial e a minha cabeça foi direto. Aqui é órgãos colegiados. E agora minha caneta não sai. Peraí, aguenta firme comigo, não me abandona. Por que tá só na minha borracha? Bom, já apaguei tudo ali. Então coloca ali pra mim, risca o que eu tinha escrito de órgão especial, porque eu só segui a minha cabeça ali, não foi com tanta atenção que eu fiz. E aqui, esses 3 órgãos vão ser órgãos colegiados, E agora, então, a gente vai falar só do órgão especial, que é um dos órgãos colegiados. Órgão especial é um conselheiro federal integrante de cada delegação. Lembra que eu falei para vocês, né? Isso não vai ter prejuízo aí na sua participação no conselho pleno e pelos ex-presidentes, sendo que o vice-presidente e o secretariado pelo secretário-geral adjunto. Então, a instalação e a deliberação dos órgãos colegiados. E aqui, então, vai ser o conselho pleno, o órgão especial e que mais? Lembrem aqui dos 3, ó. As câmaras, conselho pleno, órgão especial vão ser... E as câmaras vão ser órgãos colegiados. Então, câmaras, aqui faltou eu escrever. Qual que é a instalação e a deliberação desses 3 órgãos ali? Exige-se a presença de pelo menos metade das delegações e a deliberação é tomada pela maioria dos presentes. Então, é a maioria dos presentes. Tem que estar metade das delegações e vai ser pela maioria dos presentes, salvo nos casos de quórum qualificado. O que é esse quórum qualificado, então? Quórum especial, quórum qualificado, é a mesma coisa. Nas hipóteses de intervenção do Conselho Federal, nos conselhos seccionais, bem como para editar e alterar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos, é necessário que se forme um quórum especial de 2/3 das delegações. Então, para quórum especial, são 2/3 das delegações. Para você fazer instalação e deliberação dos órgãos colegiados, é metade das delegações e votos da maioria dos presentes. E a diretoria, então? A gente falou ali de órgão especial e agora a gente vai falar da diretoria.
A diretoria é órgão colegiado? Não, a diretoria não é órgão colegiado. A diretoria, então, ela é composta de 5 membros. O presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o secretário adjunto e o tesoureiro. Então, presidente, vice-presidente, é fácil da gente lembrar. Tesoureiro, mexe com o dinheiro, tem que ter, também é fácil de lembrar. Então, sobraram 2 secretários, o geral e o adjunto. Então, a diretoria, 5 membros, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e o tesoureiro. A vacância de algum cargo de diretoria do Conselho Federal, o que é a vacância, gente? É quando tá nulo ali, sobrou um espaço, não tem ninguém para ocupar esse cargo do Conselho Federal. Pode decorrer, então, essa vacância de perda do mandato, morte ou renúncia por parte ali do advogado. O substituto será eleito pelo conselho a que se vincule dentre os seus membros. Muita atenção! Excepcionalmente, na eleição para escolha da diretoria, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios. Então, quando a gente vai escolher a diretoria, cada delegação não vai ter um voto como normalmente, vai ser um voto por cada membro da delegação. Então, a delegação do Conselho Federal vai ter 3 membros, lembram disso? Que o Conselho Federal é o que tem 81 membros, 3 membros por cada estado e o Distrito Federal. Então, cada membro vai ter direito a um voto. Normalmente, o que acontece nos outros tipos de reuniões? Cada delegação tem um voto. Os membros, eles têm que entrar em comum acordo. Então, na escolha da diretoria, cada membro tem um voto. Cada delegação tem 3 votos. E o presidente aqui, então, do Conselho Federal. O presidente, ele vai representar a OAB de modo nacional e internacional. Qual que vai ser a função aí do presidente? Convocar o Conselho Federal, dizer quem que vai fazer parte ali do Conselho Federal, presidir o Conselho Federal, representá-lo ativa e passivamente em juízo ou fora dele, promovendo a administração patrimonial e execuções das suas decisões. O presidente, ele vai ter simplesmente o voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? É a mesma coisa que o voto de Minerva. O presidente, ele vai ter o voto para decidir em caso de empate ali dos membros ou da delegação. E o Conselho Federal, ele também vai ter ali na sua estrutura comissões permanentes e comissões temporárias. Essas comissões, elas são designadas pelo presidente, compostas por conselheiros federais ou não. Então, podem ser pessoas que participem ali do conselho ou não. E vai ser submetida a um regimento interno único. Cada comissão vai ter, então, o seu regimento interno. Vai ser um regimento interno único. E a votação nas sessões do Conselho Federal? Igual eu acabei de falar para vocês, cada delegação vai ter um voto. Não vai ser um voto para cada conselheiro. Cada delegação vai ter 3 conselheiros ali, no caso do Conselho Federal. É um voto para cada delegação. Então, essas 3 pessoas, ela tem que entrar em comum acordo. Quando houver divergência no voto, vai ter que ter um desempate ali. Como que acontece? Vai ser o voto da maioria. Então, se 2 concordarem com a mesma coisa e só um estiver divergindo e eles não chegarem a um ponto em comum, vai se valer a maioria dos votos. E quando mesmo assim, quando esses 3 membros, eles não chegarem a um comum acordo, não conseguir formar nem essa maioria, aí vai ser o presidente que vai escolher. O presidente, ele possui legitimidade para embargar as decisões não unânimes, obrigando o conselho a reapreciar a matéria em outra sessão. Então aqui a gente continua falando do presidente.
Desculpa, gente, tá errado aqui. Qual que vai ser a competência, então, do Conselho Federal? Isso vai estar prescrito no artigo 54 do Estatuto. Não esquece de fazer a leitura aí em casa. Então, vai ser a competência do Conselho Federal dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Lembrem que as finalidades da OAB é ali defender o advogado, defender as leis, né, zelar pela rápida administração da justiça. Letra B. Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Velar pela dignidade, independência das prerrogativas e a valorização da advocacia. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Editar e alterar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e provimentos que julgar necessário. F. Adotar medida para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. Então, o Conselho Federal, ele vai ser uma forma ali de fiscalizar os conselhos seccionais, ele vai adotar medidas para assegurar o regular funcionamento do conselho seccional. Intervir nos conselhos seccionais onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. Dessa lei aqui vai ser o Estatuto. Então percebam que o Conselho Federal, ele tem essa função aí de fiscalizar o Conselho Seccional. Cassar ou modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB contrário ao Estatuto da OAB, ao Regulamento Geral e ao Código de Ética e Disciplina e aos provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa. Então, sempre isso aqui, ó, gente. Ouvida a autoridade ou órgão em causa. Por quê? Porque tem que haver aí o processo legal, tem que ocorrer a oportunização aí da ampla defesa e do contraditório. Mais competências aí do Conselho Federal. Julgar em grau de recurso questões decididas pelos conselhos seccionais, casos previstos no Estatuto e no Regulamento Geral. Faltou um L ali. Dispor sobre identificação dos escritos da ordem e os respectivos símbolos privativos. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. Mais um jeito de fiscalizar ali, ó, o conselho seccional. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio conselho ou de órgão da OAB. Ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de norma legal e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Então, o Conselho Federal, ele pode propor ADIM, pode propor ação civil pública, impetrar mandado de segurança coletivo e mandato de injunção. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento e credenciamento desses cursos. P.
Autorizar pela maioria absoluta das delegações a oneração ou a alienação de bens imóveis. Então, quando for ali autorização para alienar ou onerar os bens imóveis da OAB, vai ter que ter maioria absoluta das delegações. Participar dos concursos públicos, nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional e interestadual. Então, o Conselho Federal ele também vai participar ali dos concursos públicos. Resolver os casos omissos no Estatuto. Então, o que não tiver no Estatuto previsto e tiver ali alguma divergência na prática, tiver que ser resolvida alguma coisa, quem vai dizer o que vai acontecer vai ser, então, o Conselho Federal. Dica: anota aí de caneta colorida no seu caderno. Compete ao Conselho Federal a elaboração de lista sêxtupla a ser encaminhada ao STJ, ao STF, ao STJ e ao TLCT e aos TRFs, que abranjam mais de um estado da federação. Então, o Conselho Federal vai elaborar essa lista sêxtupla, que vai ser encaminhada ao STJ, ao TST e aos TRFs, que abranjam mais de um estado da federação. São pressupostos para integrar essas listas sêxtupla: exercer a advocacia por mais de 10 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada. E não é só isso, gente. É vedada aos membros dos órgãos da OAB a inscrição no processo seletivo da lista sêxtupla. Para que determinada matéria seja considerada orientação dominante da OAB, o que é orientação dominante, gente? Isso aí não lembra súmula? Olha aqui, a decisão do órgão especial deverá ser consolidada em súmula publicada na imprensa oficial. Então, a gente também vai ter súmula da OAB. Mais uma atenção aqui, ó, o terceiro atenção da nossa aula de hoje. Alienação ou oneração de bens móveis depende da aprovação do Conselho Federal ou seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Isso ali a gente já tinha falado, mas eu trago aqui mais uma vez para vocês, com atenção, para vocês não esquecerem. E a Conferência Nacional dos Advogados. Então, ela vai ser um órgão consultivo do Conselho Federal. O objetivo vai ser o estudo e o debate de assuntos jurídicos que estejam aí, sendo discutidos na atualidade. Comissão organizadora dessa Conferência Nacional dos Advogados é designada, então, pelo presidente do Conselho Federal. E os membros efetivos dessa conferência, eles vão ter direito a voto. Os membros convidados, apenas o direito à voz, a não ser que seja um advogado. Se o membro convidado for um advogado, ele vai ter direito a voto, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí vocês a desmistificar um pouquinho essa matéria. Eu sei que é uma matéria pesada, que é complicado a gente guardar tudo, que às vezes no dia da prova a gente confunde, mas não esquece de fazer a leitura do estatuto, de ler ali o regulamento, sempre que eu apontei ali os artigos para vocês, que vai dar boa, gente. Vai dar tudo certo aí no dia da prova de vocês. Coloco aqui mais uma vez o meu Facebook e o Instagram, Prof. Mariana Moreira Neves, para vocês, se quiserem entrar em contato comigo. Até a próxima!